Olá, aqui de volta a mais um vídeo do canal Analistas Quant. Meu nome é Rafael Fernandes e nós vamos nesse vídeo discutir um pouco sobre a estratégia das cores, do equilíbrio das cores presentes aqui dentro do mercado de opções binárias. Antes de tudo, eu quero falar um pouco sobre o mercado de opções binárias, que para muitos não é um mercado tão bem visto assim, mas a gente tem que pensar que esse tipo de mercado ele pode ser uma porta de entrada para muitos futuros traders, para pessoas que tenham um bom desempenho, que possam ter um bom desempenho operando nesse tipo de mercado. E muitas vezes o indivíduo ele não tem condições de entrar já com um capital um pouco mais alto e também dentro de uma corretora, às vezes até uma pessoa menor de idade e quer começar a investigar, a entrar nessa adrenalina, entendendo como é que funciona a movimentação do preço, esse mercado altamente especulativo. E como eu já disse, uma boa porta de entrada para todo esse mercado é você começar pelo mercado de opções binárias. E como nós já sabemos, esse não é um mercado regulamentado aqui dentro do Brasil. A gente não tem a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, não permite ainda, por enquanto, esse tipo de negociação dentro aqui do nosso mercado financeiro. Por enquanto, não. Mas colocando a sua conta em risco, mas querendo também estudar e aprender um pouco mais com relação a esses estudos, você pode entrar numa corretora e começar a estudar tudo isso. Atenção que isso aqui não é orientação de investimento, é apenas o comentário que a gente está fazendo. Aí, ok, o mercado de opções binárias ele também tem a grande facilidade, né? Ele é bem assim, para quem está iniciando, bem atrativo, porque você pode começar a entender de uma maneira muito rápida o mercado de opções binárias. Você com apenas 2 minutos consegue entender como é que funciona o mercado de opções binárias, que basicamente ele precisa de 3 parâmetros. Você vai ter 3 fatores de análise. Tudo bem que tem toda uma complexidade com base no preço passado, mas vamos deixar isso de lado e vamos partir do pressuposto em que você só vai analisar o payoff, que é o quanto a corretora vai estar lhe fornecendo, caso você esteja correto, né? Caso você faça uma aposta assertiva, então você vai ter um embolsamento de um payoff. Se você estiver errado, você vai perder todo aquele capital inicial que você botou para correr o risco de ganhar o payoff que a corretora está oferecendo. Então, basicamente você tem um nível de entrada, você vai esperar um delta T, um intervalo de tempo, e a partir desse nível de entrada, você vai dizer que o preço ele vai estar acima ou abaixo desse nível de entrada, e a sua expectativa é acertar esse acima ou abaixo em um determinado intervalo de tempo, em um delta T. E esse delta T é o intervalo que você vai usar para aguardar, né, que é um intervalo fixo que você vai determinar lá dentro das suas apostas na corretora. E, naturalmente, após a sua entrada, você aguarda esse intervalo e vê se você acertou. Quando você bota uma call, você acha que o preço vai estar acima do seu nível de entrada. Se você botar uma put nesse nível de referência, você espera que o seu preço esteja abaixo depois de um intervalo delta T, que você está usando como referência para ver se você embolsa ou não esse payoff de antemão pago pela corretora. Aí, atenção, se você colocar R$ 100 e o payoff é de 70, você acertando numa call, né, ou seja, o preço vai para cima, você vai embolsar R$ 70, porque é 70% de payoff em cima da sua entrada. E se você errar, você vai perder 100% do capital colocado na sua entrada, ou seja, você vai perder os seus R$ 100 colocado na aposta. Vamos chamar de aposta aqui só para simplificar. Isso aqui não é pensando de maneira pejorativa para dizer que quem usa o mercado de opções binárias são apostadores. Não, são todos especuladores como qualquer outro tipo de mercado, né? A gente está operando nesse mercado, estamos o quê? Comprando riscos. Alguém está vendendo riscos e outros estão comprando riscos. Quem compra riscos geralmente está apostando em algo. Então vamos pensar nessa visão assim mais otimista da coisa. Ok, então o mercado é basicamente isso. Ou vai para cima ou vai para baixo num determinado nível de referência a partir, né, de uma espera de um delta T, e você vai ou não embolsar o payoff. Se embolsar o payoff é porque você acertou. Se errar, você vai ter o loss completo, vai perder toda a sua entrada. Tudo bem, isso daqui para fazer esse tipo de avaliação, para fazer esse tipo de critério, se eu compro ou se eu vendo, eu vou ter que estudar o preço, a movimentação de preço. Eu posso usar indicadores, eu posso usar ideias de price action, eu posso fazer vários tipos de análises, estudos, e com essas análises eu vou ter uma maior chance de acertar se o preço vai subir ou cair. Essa maior chance é aquela coisa, né? Eu tenho já de antemão 50% de chance de acertar ou errar. Por quê? Porque o nível de referência vai dizer se o meu preço vai estar acima ou abaixo. Eu estou apostando
como o próprio nome do mercado diz, binariamente, né, de forma binária. Ou seja, ou é para cima ou é para baixo. Então eu tenho 50% de chance de antemão de acertar ou errar. Se eu jogasse uma moeda para cima e dissesse, se der cara eu compro, se der coroa eu vendo, você usar essa estratégia num bom, num longo período de tempo, você vai acertar metade das vezes e vai errar a outra metade, provavelmente. Isso aqui no longo prazo. Então você já vê que usando o critério da sua estratégia para a entrada, né, vai definir se você vai ser mais assertivo ou não. E para você ser bem sucedido nisso aqui, você tem que acertar bem mais do que erra, obviamente, isso aqui é bem claro. Então, a sua capacidade de acertar vai depender da sua análise do histórico passado dos preços. E, como eu já disse, existem várias formas de a gente fazer essa análise. Uma das formas que eu gosto é utilizando o computador para fazer rastreios, para fazer investigações, para fazer backtests, para buscar de forma automatizada, né, sem ser no olho humano, sem ser uma catalogação muito ali manual, visual, ser uma catalogação mais ampla, mais robusta, mais longa também, né, com grandes intervalos de tempos e também com a complexidade de colocação de estratégias mais completa. A gente pode implementar vários tipos de módulos de rastreios. Enfim, o computador vai com certeza achar melhores padrões do que a mente humana, de que o olho humano, de que simplesmente ficar visualizando aqui, catalogando na mão. Então o computador ele tem essa capacidade maior. E uma estratégia que eu gosto muito de fazer, né, de utilizar aqui no caso, é a estratégia do equilíbrio das cores, porque se tem algo que se equilibra, que a gente pode garantir, mais cedo ou mais tarde vai entrar em equilíbrio, vai entrar numa condição de janela de equilíbrio, são as cores dos candles. Aí as cores dos candles, elas são basicamente três, vamos dizer que são três. Ou é uma cor vermelha, que quer dizer candle de baixa, ou é uma cor verde, candle de alta, ou uma cor neutra aqui, ó, branco, que significa um doji, é um candle indefinido, porque a abertura e o fechamento ficaram no mesmo nível de preço, então a gente não tem como definir a cor desse candle. Porém, se tivermos como definir a cor desse candle, a gente pode garantir que num determinado tamanho de janela, que a gente especifica, por exemplo, 1000 candles, eu vou ter aproximadamente metade dos candles dentro desses 1000 sendo candles de alta e a outra metade sendo candles de baixa. Vamos supor que a gente exclui os dojis, a gente exclui do jogo, da análise, da contabilidade aqui dentro dessa janela. Então, uma vez encontrando que existe um tamanho de janela mínima para eu ter um equilíbrio de observação desses candles, o que eu posso começar a ficar fazendo? Né? A rastrear situações em que o desequilíbrio acontece. Porque mais cedo ou mais tarde o equilíbrio ele vai retornar. Isso aqui é algo que você pode ter certeza, é um fato que acontece, né? Isso aqui a gente pode garantir dentro do mercado, que o equilíbrio das cores é algo que um dia vai se estabelecer. Por exemplo, vamos supor aqui, ó, eu tenho esse gráfico que aqui mostra o número de candles de alta e o número de candles de baixa, né? Então eu tenho algo assim, ó, começando com o número de candles de alta. Eu vou ter um número aqui, depois eu tenho um aqui, depois eu tenho aqui, depois eu tenho aqui, aqui eu tenho um variar assim, ó, uma série histórica que vai estar variando em torno de um valor médio. Então, aqui é a média que eu vou estar observando mais ou menos o número dos meus candles de alta. E esse valor médio aqui, ó, esse valor médio do candles de alta, ele vai ser muito próximo, vai ter um valor muito próximo do valor médio dos candles de baixa que eu vou estar observando também dentro de um determinado tamanho, né, de janela de observação das cores dos candles. E isso daqui é uma garantia interessante, isso aqui isso aqui é um ponto de investigação importante que a gente consegue determinar, consegue rastrear, consegue identificar com o computador. E isso vale a pena para a gente começar agora a buscar os desequilíbrios. Porque se uma vez, né, o número de candles de alta se desequilibra do número de candles de baixa, mas eu sei que esse equilíbrio, mais cedo ou mais tarde, vai se estabelecer em futuro próximo, eu posso começar a tomar ações devidas para entrar em cores que estão deficitárias. Por exemplo, se eu tenho 20 candles, aqui uma janela de 20 candles sendo observadas, e eu noto, né, que pelo menos 15 candles são de alta. Olha o que está acontecendo. 15 candles são de alta, né, aqui, e consequentemente 5 candles são de baixa. Aí você já vê uma discrepância grande, né? Eu tenho um desequilíbrio claro aqui entre o número de candles de alta e de baixa. E, consequentemente, o que é que vai acontecer? Pela ideia do equilíbrio aqui das cores, de se manter esse nível de estabilização entre número de cores de alta e baixa, eu vou esperar que lá na frente, lá no futuro, o número de candles de baixa vão aparecer, vão surgir com uma frequência um pouco maior
para eu poder mais da frente chegar no equilíbrio, né? Chegar a algo próximo de 10 alta e 10 baixa. Chegar a algo próximo disso. Pode ser assim, ó, 9 de alta e pode ser, por exemplo, 11 de baixa, mas não uma discrepância tão grande como 15 para 5, entendeu? Então a gente vai começar a tomar atitudes, tomar ações para buscar apostar em candles dessa natureza aqui baixa se a gente visualizar, se nós estivermos diante de uma situação desse tipo de desequilíbrio. Pode ser até um desequilíbrio maior. E isso, o interessante de tudo isso é que a gente pode encontrar essas situações dentro de alguns ativos, dentro de alguns comportamentos de preços. E quando a gente encontra isso, né, quando a gente rastreia esse tipo de movimentação do preço, a gente pode entrar pensando na aposta com relação às cores. E o mercado de opções binárias, ele garante para a gente, ele deixa a gente começar a pensar em termos de cores. Por quê? Porque a gente pode entrar aqui, ó, vamos supor que eu entre no candle, deixa eu até aumentar aqui, vamos supor que eu entre nesse candle pensando em querer apostar na cor que ele vai ser observado, né? Então eu vou tentar entrar logo na abertura desse candle. Eu entro na abertura. Como eu estou vendo que é um candle verde, é um candle de alta, então a abertura está abaixo do fechamento. Então ele abre aqui o preço, depois de um determinado intervalo de tempo, que aqui no caso nós temos um candle de 1 minuto, ou seja, depois de 1 minuto de espera, o candle fechou nessa nível aqui, ó, nessa referência. E isso daqui vai dizer que o meu candle, então, foi um candle de alta. Portanto, se eu entro na abertura do candle e estou apostando aqui numa call, que esse meu candle vai ser um candle de alta, consequentemente eu tenho que esperar que ele seja uma cor verde e assim eu vou acertar nessa minha aposta. Se for uma cor vermelha, como eu entrei na abertura, ele só pode fechar abaixo dessa entrada e, consequentemente, será uma cor, né, vermelha aqui no caso. É um candle de baixa, então eu errei porque eu apostei numa call, mas deu um candle de baixa. Então veja que eu já comecei a relacionar as ideias pensando na aposta da cor do candle, pensando se eu vou querer um candle de movimentação para cima, um candle de cor de alta ou um candle de cor de baixa. E entendendo tudo isso, eu posso sempre entrar nas aberturas e ir pensando em termos desse equilíbrio, né? Por exemplo, vamos supor que aqui, ó, eu observe, deixa eu pegar aqui, pronto, tá vendo que essa janela aqui de observação eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 candles. Vamos botar que esse aqui, doji, seja o nosso último candle de análise. Nesse intervalo de 13 candles, eu tenho apenas 2 candles de alta. Olha só, claramente nesse intervalo, claramente nessa janela, deixa eu até deixar aqui ela bem desenhada, olha, essa janela daqui para mim está mostrando que aqui eu tenho 13, olha, candles observados. Não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 candles observados. Desses 13 candles que eu estou observando, eu tenho apenas 2 candles de alta. Olha que interessante. 2 candles de alta. Então, o restante aqui, 11, os outros 11, no caso, esse aqui não está nem sendo considerado, né? Então, os outros 10 são de baixa. Então, claramente, nessa situação, claramente nesse ponto aqui, ó, de pivô, eu tenho um desequilíbrio. Ou seja, eu vou esperar que a quantidade agora, nos próximos intervalos de tempo, venham a aparecer, né? Venha surgir mais candles de alta para eu ter um equilíbrio e isso aqui ficar mais ou menos próximo, né? Metade para alta, metade para baixa. Então, é natural começar a surgir mais velas de alta. Olha só elas surgindo. Tá vendo? Começaram a surgir aqui, ó, para dar esse equilíbrio, né? Olha só, mais altas, e assim a gente vai mantendo essa estabilização. E quem está dizendo isso? Quem está dizendo isso, que o equilíbrio das cores vai existir, não sou eu. É o computador que faz rastreios e avalia isso. Inclusive, eu tenho um curso de opções binárias utilizando o método quantitativo, que a gente faz esses estudos com cuidado e detalhes, utilizando o Python e utilizando vários rastreadores, indicadores e robôs quantitativos que eu desenvolvi aqui com o MetaTrader, e a gente conecta tudo isso com o Python para validar algo como isso aqui que eu acabei de falar, né? Essa tentativa de equilíbrio de cores. Enfim, isso aqui é um fato, vamos dizer, até científico, né? Então, esse equilíbrio de cores vai existir mais cedo ou mais tarde. Como identificar eles? A gente pode criar indicadores, como é no caso o indicador que eu vou mostrar para você agora. Esse indicador é um indicador catalogador, que inclusive você pode fazer o download gratuito aí, tem na descrição do vídeo, você pode baixar esse catalogador e você vai ver aqui, ó, que num total aqui de 130
velas, né, ou seja, uma janela de observação com 130 candles, eu tenho um total de alta de 63, ou seja, 63 desses 130 candles são de alta, e eu tenho um total de baixa de 61. Veja que está muito equilibrado, aqui está bem próximo, ou seja, a situação atual para esse time frame de 1 minuto está equilibrada nesse tipo de avaliação, nesse time frame que eu estou considerando no exato momento. Pode ser que isso aqui venha se desequilibrar em um futuro bem próximo, e eu posso também mudar até o time frame para ver se esse equilíbrio se mantém. Olha só, 61 a 66, né? Mudei agora para o time frame de 5 minutos. O equilíbrio ainda está bem considerável aqui, 15 minutos, olha só, menos 8, agora a gente já tem um pouco mais de desequilíbrio, né? Temos um número de candles de baixa maior, mais expressivo, mas também não é tão assim gritante, não é tão diferente. Vamos supor que tem uma diferença entre o número de candles de alta menos o número de candles de baixa, para a gente começar a ter um alarme, um gatilho aí de dizer, olha que em breve os candles vão mudar de cor, né? Vão começar a aparecer com outra cor para manter o equilíbrio. Esse tipo de diferença aqui é algo em torno de 16 a pelo menos, né, acima de 12. A gente tem 130 candles, então se você tiver um número acima de 12, 13, 16 é um número interessante, ideal, você já pode dizer que temos um desequilíbrio aqui, então a gente vai entrar em busca daquele equilíbrio, fazendo apostas nas cores em que menos apareceram para a gente um dia, que consequentemente o nosso objetivo é ver o equilíbrio em um futuro próximo de tudo isso. Tá entendendo aí a lógica do negócio? Pois bem, então isso aqui foi só uma discussão com relação a uma estratégia que a gente pode entrar no mercado de opções binárias, que é essa estratégia utilizando esse indicador equilíbrio de cores, que está aí disponível para você testar, avaliar, né, estudar alguns parâmetros mais refinados. Eu em breve estarei aqui divulgando e comentando com você, mas você já pode ir começando a estudar e ver como é que esse desequilíbrio todo funciona. Atenção que eu tenho outros vídeos mostrando como é que esse indicador ele trabalha, explicando melhor essa janela principal. Também os links estão aí na descrição, bem como o link para você fazer o download gratuito desse material. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, dê um like e estou aguardando você no próximo. Até a próxima!